Bolsonaro, coronavírus, a política e nós, o povo. Quem é quem nesse jogo? Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Edu. Antes de mais nada, já deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa as notificações, ativa o sininho das notificações para que você possa receber as nossas novidades, certo? O canal Overmundo faz parte da rede UPC, Unidos pelo Conhecimento. O link dos parceiros aqui na descrição do vídeo. Hoje é 25 de março de 2013 e o país está no meio de uma tremenda discussão. De um lado, existem pessoas que falam com razão, certo? Que o coronavírus é uma pandemia muito grave, que hospitaliza muitas pessoas, requer muitos recursos do sistema de saúde, muito dinheiro para se combater, tá? E que realmente ela pode levar ao colapso a infraestrutura de alguns países, como aconteceu, por exemplo, na Itália e está quase acontecendo na Espanha também. Por outro lado, há pessoas que dizem que não, que o comércio e as indústrias devem reabrir, mesmo nas regiões mais impactadas, como é o caso aqui do estado de São Paulo, e que a economia não pode parar, porque as consequências de uma economia parada serão piores que as consequências do próprio coronavírus. No meio disso tudo, estamos nós. Exato, nós, o povo. Sim. Nós estamos aqui no meio e não sabemos para onde ir. E hoje nós vamos analisar um pouquinho como tudo isso pode funcionar ou não. Em primeiro lugar, vamos ver as vantagens e desvantagens de você manter o lockdown, isso é, de você manter a quarentena. Existe, obviamente, uma grande vantagem. As pessoas estão em casa, a taxa de contágio do coronavírus diminui e diminui bem. Isso é algo que é provado em diversos países. Países como a Itália já estão revertendo a curva, a Coreia do Sul conseguiu dessa forma também, tá? Países como a Alemanha também decretaram lockdown e também estão conseguindo bons resultados no controle do coronavírus. Por outro lado, você tem um problema grave aí, você tem a paralisação da economia. E é justamente a economia que paga médicos, que paga respiradores, que paga leitos de UTI, que paga enfermeiros e toda essa cadeia de procedimentos médicos que você tem para cuidar das pessoas, tá? Em segundo lugar, as pessoas que defendem o fim da quarentena, você tem um grande problema nessa história, tá? Primeiro, o aumento do contágio. Nós sabemos que a maioria dos casos de coronavírus são casos muito leves, tá? São casos que não passa de sintomas extremamente leves, muitas vezes uma febre pequena, uma coriza, uma dor de garganta, etc. O problema é que você tem a seguinte questão: na hora que você determina o fim de uma quarentena, as crianças voltam para a escola, as pessoas voltam a trabalhar. Aqui no Brasil, muitas crianças ficam no contraturno escolar com os avós. É verdade, tá? Por quê? Porque os pais trabalham e não tem com quem deixar essas crianças. Nós não temos aqui, por exemplo, escolas em tempo integral, que você deixa a criança de manhã e pega lá para o final da noite. Pelo menos escolas públicas, tá? Nessa brincadeira, o que acontece? As crianças têm uma grande chance de contaminar os avós. E aí, como é que você faz com isso? Esse é um problema grave. Também você pode aumentar a contaminação nos locais de trabalho. E existem pessoas que não são apenas idosos, mas existem pessoas que são suscetíveis. Por exemplo, diabéticos, pessoas com algum tipo de imunodepressão. E essas pessoas elas podem realmente morrer, elas podem evoluir para casos graves e morrer. Por outro lado, a paralisação da economia ela vai gerar no futuro muitos milhares, talvez milhões de desempregados, tá? Isso aí, gente, é um tremendo de um problema, tá? Porque o que acontece? A epidemia, uma hora ela passa, e quando ela passa, é rápido, tá? O problema é que a crise econômica, ela fica
tem. A crise econômica ela demora alguns anos para ser superada. Nós tivemos aqui a crise de 2015 e 2016, nós demoramos 3, 4 anos para conseguir superar. E bem na hora que nós estávamos já embicando o PIB para cima, aconteceu essa crise do coronavírus. Isto é, nós já não estávamos em condição boa e agora levamos outro tombo econômico. Obviamente, o Brasil não é um país tão rico quanto é a Alemanha, por exemplo, quanto os Estados Unidos ou mesmo a China, tá? Nós temos aqui sérios problemas de infraestrutura ainda. A nossa renda per capita não é uma renda per capita alta, é uma renda per capita média. O país ele está preso na chamada armadilha econômica de renda média. A gente vai fazer um vídeo daqui a pouco sobre isso também, tá? Posteriormente. Então, a nossa capacidade de absorção dessas crises ela é muito mais limitada, tá? Mais limitada do que a Itália, do que a Espanha, do que a Alemanha, do que a França, do que os Estados Unidos. Bem limitada mesmo. E aí a gente vê que nós estamos à procura de um ponto de equilíbrio. Isso é, qual é o ponto de equilíbrio para a gente poder evitar uma epidemia terrível de coronavírus aqui no Brasil e evitar uma crise econômica pior do que aquela que a gente já viveu? Essa é a pergunta de $1 milhão que ninguém ainda conseguiu responder. O que a gente vê, na verdade, é uma grande briga política, tá? De um lado, nós temos o governo federal, que no início da crise, bem lá no comecinho, quando as pessoas começaram a ver que a coisa ia ficar grave, quando as primeiras notícias da China e depois do contágio na Itália já indicavam que a coisa seria séria, que uma pandemia estava vindo, simplesmente tratou a crise com leviandade, não levaram a sério, falaram que aquilo era uma histeria mundial, em alguns casos falaram que era apenas uma gripezinha, que não ia acontecer nada, etc, etc, etc. Na verdade, o governo federal, quando era para liderar, não liderou. Isso é uma responsabilidade própria do presidente Bolsonaro. Exatamente. Quando era para ter uma liderança, o Bolsonaro ele simplesmente não liderou. E aí você criou um vácuo de poder, certo? Isso é, diante de uma crise, se você não lidera, se você não tem uma liderança, outras pessoas irão ocupar essa liderança. Quem ocupa essa liderança? Os ministros, principalmente o ministro da Saúde, o Mandetta, e os governadores de estado também. Exatamente, se você não lidera, alguém vai liderar por você. O problema é que uma vez que você perde o protagonismo da história, é muito difícil você recuperá-lo da mesma forma que você tinha antes. Exatamente. Vide que o apoio ao governo federal e ao presidente Bolsonaro caiu drasticamente nos últimos dias, tá? E antes que digam que eu sou de esquerda ou que eu sou de direita, mais uma vez eu vou falar, aqui no canal Vermundo, pau que bate em Pedro, bate em Paulo, tá? Então o que acontece? A gente critica o governo e a gente elogia quando faz coisa certa também, tá? Não importa de que orientação seja. Por outro lado, governadores também estão interessados e pensando na eleição de 2022, principalmente João Dória, aqui do estado de São Paulo. Isso é, uma boa parte dos governadores está pensando em minar a própria autoridade do governo central para que eles possam possuir esse tipo de protagonismo, serem os grandes líderes, o grande destaque no cenário nacional em relação ao combate à epidemia do coronavírus. E com isso possam catapultar as suas prováveis candidaturas para a eleição presidencial em 2022. Bolsonaro também está pensando nas eleições de 2022, tá? A partir do momento que ele percebeu que ele perdeu a liderança, que ele perdeu esse protagonismo do combate à epidemia, ele passou a atacar os governadores também, para tentar contê-los em suas ambições. Obviamente, não por causa do povo, mas sim por um interesse próprio dele mesmo. Então, eu não sei se você que está aí me escutando agora, percebeu que eles estão mais preocupados no futuro deles do que no nosso futuro. O que está acontecendo no país é um jogo de apostas. Verdade, certo? Onde as cartas são a atividade econômica, a epidemia de coronavírus e as fichas somos nós, mais especificamente os nossos votos. Para os governadores, se a coisa degringolar, eles têm a quem culpar.
Para o presidente Bolsonaro, no discurso de ontem, ele apostou as fichas do mandato deles que a epidemia de coronavírus não será tão forte assim. Por isso, gente, entenda uma coisa. Este é um jogo de pôquer que está sendo travado, tá? E nós somos as fichas de aposta. Exatamente. Ninguém está muito se importando com a gente. Ninguém está se importando se vão morrer idosos, sabe? Se pessoas irão morrer, se nós vamos perder os nossos empregos. Os governantes não estão muito se importando com isso. Eles estão se importando em saber quem realmente vai ser o destaque, o grande mocinho no combate à crise do coronavírus. Por enquanto, a melhor atuação que nós vemos é a atuação do Ministério da Saúde. Tá? Ele está tendo uma atuação bastante técnica, fazendo exatamente aquilo que é necessário para se poder conter essa epidemia aqui dentro do país e minimizar os seus efeitos, que podem ser desastrosos ou não. Isso depende do quanto que a população vai se engajar nesse combate. Sim, exatamente. Boa parte da debelação da crise depende de cada um de nós, tá? Isso é, não dá para a gente esperar muita coisa dos nossos governantes, não dá para a gente esperar muita coisa nem do presidente Bolsonaro, nem dos nossos governadores também. A verdade é, pensando friamente e tecnicamente, ninguém ainda achou o ponto correto entre você fazer um esforço para debelar a crise do coronavírus, para você combater de forma eficiente essa epidemia, certo? Que sim, tem um potencial de se transformar em uma coisa bem séria mesmo, e o ponto do qual você pode minimamente atingir a economia do país. Ambos os lados, tanto aqueles que defendem a manutenção da quarentena, talvez até mesmo o recrudescimento dessa quarentena, quanto aqueles que defendem o relaxamento dessa quarentena, seja de forma total ou parcial, pensando na área econômica, ambos os pontos, por incrível que pareça, estão corretos. Ambos os argumentos são corretos. A questão é achar um ponto de equilíbrio entre eles, certo? De forma que você possa combater o coronavírus e de forma que você não destrua o país economicamente quando essa crise for embora. Resumindo tudo, pessoal, nessa briga de cachorro grande que existe entre Brasília e os estados, entre a oposição e a situação, entre presidente e governadores, quem está na pior situação não são eles, somos nós. E é isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like. Se não gostou, deixe o seu dislike. Mais uma vez, se inscreva aqui no canal Overmundo, compartilhe esse vídeo, deixe o seu comentário e ative as notificações. Canal Overmundo, tudo que existe passa por aqui. Valeu!